Paróquia Santo Arnaldo Jansen. A paróquia nasceu da paróquia São Pedro, que era muito extensa e com muitas comunidades. Quando os verbitas resolveram criar uma casa de formação para seus futuros membros, procuraram uma casa nas proximidades do Instituto de Teologia São Paulo e mais na periferia. Conseguiram adquirir uma casa na rua Paraupeba, no bairro do Campanário, Diadema. Uma vez estabelecidos aí, o padre Toninho, da paróquia de São Pedro, pediu ajuda para atendimento às comunidades próximas da nova casa de formação. Também os redentoristas participavam de atendimento de comunidades já existentes aí na região. Aos poucos foi se criando a ideia de se criar uma paróquia nascida da de São Pedro, para facilitar o atendimento pastoral e também para que os estudantes de teologia pudessem crescer e exercer um pouco de pastoral nos fins de semana junto às comunidades. Pedimos para o Padre Edson Castro gravar um vídeo sobre a experiência dele na nossa paróquia Santo Arnaldo Jansen. Ele que trabalhou em nossa paróquia de 2008 a 2010 e ele nos respondeu através de uma carta. Então o Padre Edson chega à nossa paróquia de Santo Arnaldo Jansen nos primeiros meses de 2008. O decreto da nomeação dele foi como pároco, foi expedido por nosso bispo Dom Pedro no dia 23 de janeiro de 2008. Ele estava em retiro espiritual com os confrades quando o Padre Edson recebeu essa notícia. Então ele aproveitou o tempo do recolhimento espiritual, ofereceu ao nosso bom Deus o serviço ao seu povo. E agora eu vou ler na íntegra o que ele nos escreveu. Pedi sobretudo que o Senhor me desse luz e discernimento para ouvir meus novos paroquianos. Também pedi ao Senhor capacidade para trabalhar em equipe com as lideranças da paróquia, a fim de que todos, pastor e ovelhas, sejam verdadeiramente discípulos e missionários do reino do Pai. Padre Edson continuou nos relatando que em seus primeiros passos em nossa paróquia foi o Padre Agostinho Jani, que foi o nosso primeiro pároco, que o introduziu. E ele relata que o introduziu com maestria e paciência nas questões fundamentais do trabalho pastoral, administração, finanças e as pastorais. Uma atividade que me lembro foi nosso trabalho de visitas missionárias. Formamos equipes missionárias, tivemos um bom tempo de formação e cada final de semana saíamos e íamos de casa em casa, especialmente naquelas onde havia alguém doente. Nas casas, se a família permitisse, rezávamos juntos, abençoávamos a família e a residência. E assim íamos. Que maravilha! Uma comunidade missionária e em saída para ir ao encontro dos fiéis, lá onde eles moravam. Interessante que em algumas famílias as pessoas ficavam tão surpreendidas com a nossa visita e perguntavam mais uma vez: vocês são da Igreja Católica mesmo? Parece que visita casa em casa não é coisa de católico. Guardo boas recordações dessas visitas. E por fim, Padre Edson relata: depois de 2 anos na paróquia Santo Arnaldo Jansen, de 2008 a 2010, a província me chamou para outro serviço. Da paróquia Santo Arnaldo guardo boas lembranças, especialmente de sua liderança, com capacidade de diálogo de forma construtiva, buscando sempre a unidade dos irmãos e irmãs na fé. Agora, Dona Maria, posso lhe responder. Eu gostei desse povo e o levo no meu coração missionário. Que nosso bom Deus abençoe a cada um e a cada uma de vocês que de forma fiel e fraterna se dedicam à Igreja com amor e disponibilidade. Deus, por intercessão de Santo Arnaldo Jansen,
lhes abençoe a vocês e as suas famílias. Amém. Padre Edson relata que ele ficou feliz, agradeceu ao nosso bom Deus por ter o levado até a nossa paróquia com uma liderança positiva, um povo alegre e cheio de fé. Se a primeira impressão é a que fica, Padre Edson disse que a dele foi a das melhores. Queridos amigos, queridas amigas, irmãos e irmãs, membros da Paróquia Santo Arnaldo Jansen, é um prazer enorme, é uma alegria muito grande de poder estar com vocês neste ano na comemoração da 15 anos da fundação da paróquia, partilhando um pouco a minha memória da minha caminhada junto com vocês aí. Mas antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar vocês por esta bela caminhada ao longo de 15 anos, contando a partir da formalização da paróquia. E no segundo momento, eu gostaria de agradecer a cada uma de vocês, uma gratidão enorme de ter caminhado junto com vocês, e isso tem ajudado muito a minha pessoa, na minha formação como pessoa humana e também como missionário, religioso e padre. No terceiro momento, eu gostaria de fazer pequena memória da minha caminhada junto com vocês. Eu gostaria de dividir em 3 partes diferentes esta minha memória, de acordo com três momentos em que eu passei junto com vocês. Eu entrei e saí várias vezes, e no meu juízo isso coincidem também com 3 etapas da caminhada da paróquia. A primeira etapa eu chamo de etapa de gestação, momento em que o bebê estava crescendo dentro do ventre materno, pronto para sair, mas ao mesmo tempo começou a sentir a insegurança de estar fora do ventre materno. Isto foi, eu acredito que a experiência das 7 comunidades que hoje em dia compõem a paróquia Santo Arnaldo Jansen. Tinham energia enorme dentro dessas comunidades, com suas lideranças fortes, lideranças eclesiais, lideranças dos movimentos populares. E isto provocou com que estas 7 comunidades decidiram para estar independentes da matriz paróquia São Pedro Apóstolo, mas ao mesmo tempo tinham certo tipo de insegurança de que maneira a gente ia caminhar, quem seriam os nossos acompanhantes, padres, missionários, qual seria a sede. E por isso muitas discussões foram feitas, muitas orações também foram feitas. Há discordâncias e concordâncias, mas foi um momento muito fértil que determinou a caminhada da gente até hoje em dia. Os amigos e amigas da paróquia Santo Arnaldo Jansen, eu estou aqui também para deixar uma mensagem por esse tempo de caminhada dos 15 anos da paróquia Santo Arnaldo Jansen, na diocese de Santo André, aí na cidade de Diadema. Então fico contente e agradeço pelo convite da PASCOM, aí da paróquia Santo Arnaldo Jansen, que estão estamos celebrando os 15 anos da paróquia Santo Arnaldo Jansen, e eu fico feliz e contente porque pude estar no início da paróquia, aí no ano de 2005, quando foi a fundação da paróquia, junto com o padre Agostinho. Já fui vigário então aí na paróquia, e depois estive em outro trabalho, em outra missão, e retornei em 2012 na casa de formação, aí colaborando na formação junto com os nossos estudantes, e final de semana também celebrando nas nossas comunidades. A segunda etapa eu chamo de etapa da infância, o período de crescimento, é momento em que o bebê recém-nascido, sendo cuidado pela mãe, está no colo da mãe com bastante carinho, mas começa a perceber que o ambiente ao redor não é tão amigável assim. Bebê precisa reagir, precisa se adequar, se adaptar ao ambiente. Eu acho que primeiros anos, até 10 anos da paróquia Santo Arnaldo Jansen, era assim.
as 7 comunidades perceberam que naquele momento elas deviam reagir e deviam ganhar força para caminhar adiante. E uma das maneiras para ganhar força, para poder reagir diante do ambiente, é ajustar passos entre as comunidades. Comunidades começaram a caminhar juntas, como irmãs, como comunidade, ou como comunitariedade. Formaram uma família, um corpo forte. E muitas coisas foram feitas comunitariamente. Muitas celebrações em nível paroquial que envolviam todas as comunidades. Lembro muito bem que nós fazíamos muitas celebrações litúrgicas, muitos atos públicos, celebrações litúrgicas e momentos comunitários aconteciam nos espaços públicos, nas escolas, no poliesportivo, no ginásio do poliesportivo, no centro comunitário, nas praças públicas. Fazíamos muitas caminhadas, muitas procissões, e todas as comunidades, todos os membros da comunidade se envolviam. Fazíamos também, eu de propósito muitas vezes fazia momento de churrasco lá na casa paroquial. Cada 2 meses a gente faz isso, comemorando uma coisa ou outra, a gente faz. E isso é muito bom. Mas no ano de 2016 e 2017 eu estive mais ligado à pastoral na paróquia. Aí então 2016 e 2017 estive aí diretamente como administrador paroquial. E como vocês sabem, um grande desafio para nós sempre foi a construção aí desse espaço da nossa paróquia, aí com a união das comunidades, e hoje então já está bem adiantado o nosso trabalho, e esse foi um grande desafio. Então eu trago comigo boas recordações, boas lembranças, celebrações, também nosso momento de formação bíblica, formação litúrgica, e isso eu trago como grande trabalho de todas as nossas comunidades. E agradeço imensamente por o tempo que estive também aí presente na paróquia, e quero desejar a todos este ano, então, boas celebrações, boas recordações, memórias de todo esse trabalho que foi feito aí das nossas 7 comunidades e da nossa paróquia Santo Arnaldo Jansen. Então, um grande abraço para todos e fiquem com Deus. E por último, a terceira etapa eu chamo de etapa de adolescência. Comparando com o crescimento humano de uma pessoa humana, é o momento em que a pessoa começa a se desprender da sua família, do ambiente familiar, lançando-se no mundo, indo ao encontro do mundo e começando nesse encontro definindo a sua própria identidade. Isto é a paróquia Santo Arnaldo Jansen nos últimos 5 anos, eu considero. Paróquia Santo Arnaldo Jansen se define como uma igreja em saída, igreja que escuta a voz de Jesus, batendo na porta de dentro, pedindo para sair. E as nossas comunidades têm facilitado a saída de Jesus de dentro da prisão institucional, levando a boa nova para a sociedade. Nós fizemos isso de várias maneiras, através das liturgias, por exemplo. Nós definimos celebrações particulares que não existem ou não se encontram tanto mais nas outras paróquias, por exemplo, celebração afro, celebração dos mártires que nós introduzimos e se tornou muito forte. Congadas, celebrações sertanejas e assim por diante. E além disso, nós ainda temos um patrimônio bastante típico e especial, é fórum de entidades. Então,
continuamos levando esse espírito adiante, espírito missionário, aventura pastoral, que nós possamos levar Jesus a todas as pessoas que querem ouvir a sua voz, libertando Jesus para que ele não seja aprisionado pelas instituições. Que assim seja. Desejo a todos vocês felicidades na caminhada. Mantenha essa irmandade, esta formação de família, e que nosso testemunho de Jesus seja mais eficaz, porque estamos unidos e queremos um mundo melhor a partir da região norte de Diadema. Parabéns e tudo de bom, felicidades para vocês. Longa vida, Paróquia Santo Arnaldo Jansen. Olá, povo de Deus, paz e bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não me conhece, eu sou Padre Giorgio Fernandes Jesurade, verbita, indiano. Estou 11 anos no Brasil, trabalhei 8 anos em Jacareí, interior de São Paulo. Cheguei aqui na paróquia em fevereiro, tomei posse 7 de abril de 2018. Estou aqui 2 anos e 4 meses aqui na paróquia Santo Arnaldo Jansen, olhando um pouco sobre o trabalho dos pastorais movimentos. Esses 2 anos, os agentes pastorais são bem generosos no serviço, na doação, e são comprometidos com a comunidade, com a paróquia. E são poucos que fazem tudo e levam adiante a evangelização da igreja. Esses 2 anos fizemos a visita missionária em todas as comunidades e foi bem aproveitosa a visita. Tivemos bastante curso de formação, os encontros, organizamos melhor a participação na missa e corrigimos os erros. E como Santo Arnaldo dizia, o anúncio do Evangelho é a maior expressão de amor ao próximo. Foram feitas o trabalho da catequese, estudo bíblico, o trabalho pastoral familiar, os encontros nas famílias. Os desafios são agentes pastorais, em sua maioria são idosos, falta das crianças, da juventude na igreja. Graças a Deus, através do movimento TLC, os jovens estão se despertando sua vocação e missão na igreja. São a nossa esperança. A comunidade matriz também está exigindo o trabalho pastorais movimentos, e o maior desafio são os trabalhos social, caritativo, como trabalha com toda a população do bairro Campanário. Esse ano 2020, por causa da pandemia, Covid-19, parou tudo, e a igreja também. Então esse ano foi o ano sabático para os pastorais. Esses 2 anos também foram feitas as reformas na capela, no Senhor da Campanário, no Senhor do Perpétuo Socorro. Foram finalizadas também as obras na comunidade Santa Rita, o salão e a sala de catequese na comunidade Santa Teresinha. E assim, pela ajuda de todas as comunidades, erguemos também a matriz provisória. Foi abençoado pelo Dom Pedro no 4 de novembro de 2018. A igreja está sendo quase finalizada esse ano 2020. Estamos fazendo ao mesmo tempo o projeto futuro da matriz da Santo Arnaldo Jansen. Estou feliz como pároco para conduzir esse porção do povo da paróquia Santo Arnaldo Jansen, celebrando 15 anos da paróquia. Vejo uma paróquia jovem, tem toda a capacidade para crescer, de desenvolver em todos os sentidos, tanto o trabalho dos pastorais movimentos, e quando a estrutura da matriz Santo Arnaldo Jansen. No final, possamos dizer como Santo Arnaldo Jansen: viva o Deus unitrino em nossos corações.